Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Esta casa de amor, de fé, caridade e de estudo da doutrina espírita. Esta casa que desde as primeiras horas da manhã já vem sendo preparada pelos amigos espirituais, que a todos recebem com um abraço fraterno e já identifica as necessidades de cada um, direcionando o tratamento adequado. Nós sempre iniciamos nossos trabalhos com uma prece inicial. E eu os convido a esta prece. Aqueles que se sentirem mais à vontade podem fechar os seus olhos. Senhor, Pai de amor e bondade, aqui nos reunimos mais uma vez em nome de Jesus, em seu nome. Senhor, guia os nossos pensamentos, tranquilize o nosso coração, permitindo que nós permaneçamos tranquilos e serenos para absorvermos os conhecimentos que nos serão transmitidos durante a palestra de hoje. Que as informações e os ensinamentos que recebermos possam influenciar o nosso comportamento, melhorar as nossas atitudes, transformando-nos para que sejamos sempre pessoas melhores. Se conosco, Senhor, em mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. O tema da nossa palestra de hoje é aflições. Ele foi extraído do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 1 a 10. E será apresentado pela nossa companheira Rúbia. Rúbia, seja feliz em sua exposição. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos, possibilitando que a nossa mente e o nosso coração possam assimilar bem os seus ensinamentos. É com o coração ralado pelas aflições que nós costumamos indagar. Por que pessoas boas, generosas, dedicadas ao bem, sofrem? Enquanto que aquelas que são perversas, más, parecem seguir felizes, tranquilas. Mas não vamos tirando conclusões precipitadas, porque as aparências podem nos enganar. As aparências não revelam a realidade, apenas dão uma ideia daquilo que está sendo projetado e não do que está acontecendo realmente. Além disso, os indivíduos bons e generosos que nós encontramos hoje podem ter sido os mesmos indivíduos maus e perversos de ontem, que retornam ao palco das experiências terrenas em processo de reeducação, em processo de reparação dos seus delitos. E retornam ao palco das experiências terrenas quando despertam na espiritualidade, após terem praticado muitos males e delitos, e aí se dão conta de todo prejuízo que causaram. Nesse momento, rogam ao Criador a oportunidade de um recomeço, a oportunidade de retornar à experiência física justamente para se equilibrarem com a lei divina, mesmo que retornem envoltos em sofrimento. E aí voltam, recebem a permissão de Deus, mas voltam colhendo a sementeira de espinhos que deixaram nos antigos caminhos que trilharam com atrevimento
e desrespeito aos códigos da vida. Os maus de hoje também experimentarão igual processo de aflição, porque as leis que regem o universo, as leis que regem as criaturas, são as mesmas para todos. Agora, muitas vezes, as causas das aflições encontram-se na existência atual. Não necessariamente estão sempre relacionadas com o nosso passado. Quando, nessa mesma existência, os seres com irresponsabilidade não conduzem de forma ética e correta todas as obrigações que possuem com a vida. Então, quando neste momento que nós não cumprimos aquilo que nós assumimos antes de retornar e que pedimos a Deus pela oportunidade, desenvolvemos, por conta desta infração ou desta falta de compromisso, um quadro de aflições. Agora, sem o entendimento sobre a reencarnação, porque nós estamos aqui o tempo todo fazendo um paralelo entre o nosso comportamento atual e a bagagem de experiências que já trazemos, sem o entendimento sobre a reencarnação, parece ser, então, injusto que pessoas dedicadas à caridade, ao amor, se vejam em sofrimento moral, em quadros de enfermidades, em dificuldades econômicas e sociais, enquanto que outras que são indiferentes com a vida, que são perversas com o seu semelhante, desfrutem de vantagem e alegria. Mas graças à lei de causa e efeito, tudo quanto se faz produz um efeito equivalente. Não pensemos que pessoas risonhas, que desfrutam de poder, fama, fortuna, não tenham angústias e aflições, pois todos estão submetidos a um progresso moral e espiritual. E este progresso muitas vezes se faz diante de um quadro de dor e aflição. Porque a Terra é uma escola bendita, aonde temos a oportunidade de aprender sobre os valores elevados da vida. Por isso, ninguém aqui vive sem as marcas profundas do sofrimento, porque não podemos nos esquecer que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, endividados, que necessitam aprender a amar, que possuem ainda valores nobres adormecidos e, por isso, experienciam os instrumentos lapidadores da aflição, justamente para, então, libertar os recursos divinos que ainda desconhecem. As aflições objetivam, portanto, o crescimento espiritual do ser, podendo ter origem na nossa própria vida atual, como podem ter se originado nas nossas existências anteriores. A aflição é o resultado da insatisfação pessoal diante das ocorrências do dia a dia, que não correspondem ao nosso desejo interior. O ser que se vê frustrado na não ocorrência daquilo que espera para si, percebe-se frágil. E ao perceber-se frágil, muitas vezes se revolta.
justamente pelo desagradável não esperado. Porque cada pessoa sempre espera o melhor para si. Todos nós somos muito confiantes dos nossos valores, dos nossos potenciais. E por isso nos elegemos como merecedores das melhores conquistas. Quando fatos que não correspondem àquilo que esperamos acontecem, causa para nós imensa situação de desagrado, de desgosto, e diante desse desagrado, desse desgosto, vem com ela a aflição e o mal-estar. Por quê? Porque esta aflição normalmente é filha do nosso orgulho, que se sente ferido. O egoísmo, irmão gêmeo do orgulho, é também um vírus terrível que consome o espírito, levando-o a sucumbir nos compromissos assumidos perante Deus. Não nos permitimos, normalmente, a um exame de consciência. Um exame de consciência que nos permita analisar a finalidade da nossa existência. O que estamos fazendo aqui? Por que viemos para este planeta? E automaticamente não analisamos as razões de certos acontecimentos. Dessa forma, nos surpreendemos com o desagradável, o insatisfatório e o perturbador. E diante da nossa fragilidade nata, a revolta que damos espaço, pioramos ainda mais o quadro de aflições que estamos vivenciando. Acreditando ser merecedor de alegrias e bênçãos, quando somos surpreendidos pelos impositivos da evolução, o que são os impositivos da evolução? São as dores, os sofrimentos, as dificuldades que precisamos para dar um passo à frente. Mas quando nós somos surpreendidos por esses impositivos, nós agravamos o nosso inconformismo e, com isso, agravamos as aflições. Só que o sofrimento, ele faz parte do mecanismo do movimento de edificação do homem. E nem sempre as coisas acontecem como a gente gostaria ou espera. Sempre irão ocorrer fatos não esperados, ou que, mesmo aguardados, são necessários para a harmonia do conjunto. A não aceitação do sofrimento fragiliza o homem, fazendo dele vítima de si mesmo. A criatura fragilizada se permite a vulnerabilidade do inconformismo, se permite a uma pobreza interior diante da aparência exterior. Normalmente, costumamos dizer que as coisas acontecem porque a carne é fraca, como se isso fosse uma base regente da nossa vida. Sabemos que todos nós possuímos sinais morais que são transmitidos ao nosso corpo pelo nosso espírito, porque nós sabemos que todos trazemos em nossa consciência as leis divinas. Desta forma, o nosso espírito imprime em nossa matéria sinais morais, mesmo que estejamos ainda adormecidos para a sua real vivência. Por isso, não se justificam determinados comportamentos morais e sociais que causam ao ser tantas aflições. Toda vez que o ser desrespeita as leis de Deus, prejudica a harmonia do conjunto. As leis
da sociedade, há muito que vem trabalhando os seres humanos para o desenvolvimento do respeito e da solidariedade. Embora ainda existam muitos comportamentos separatistas, agressivos, de pessoas intolerantes que só pensam em prejudicar o seu próximo. Estes, que assim ainda vivem, estão semeando para si mesmos quadros de sofrimento e de aflição. E renascerão num futuro, porque as leis que regem o universo são as mesmas para todos, nas condições que hoje não aceitam. A lei de causa e efeito impulsiona o infrator para a reparação dos seus delitos, para a reparação dos seus equívocos, diante de tudo aquilo que o ser, no atual momento, considera indigno ou com repulsa, não considera de acordo com o que ele quer. Daí, os renascimentos expiatórios, os benditos renascimentos expiatórios, que são nada mais, nada menos do que as mãos da justiça de Deus, plasmando as oportunidades, o reequilíbrio de tudo aquilo que foi desencadeado para a desordem geral. Então, os quadros de expiação, os renascimentos expiatórios, vão possibilitar que tudo aquilo que foi desequilibrado por nós mesmos possam voltar a ser algo que se desfrute de mais harmonia e de mais paz. Tudo aquilo, portanto, que retira a nossa alegria é fruto de uma necessidade de educação das dores morais, justamente para a aquisição de uma humildade necessária para percebermos a harmonia interior. Cada pessoa desfruta do presente para construir um futuro de paz. Por isso, devemos sempre confiar em Deus e não valorizar demasiadamente as aflições. Avancemos passo a passo e descobriremos um horizonte de infinitas belezas. Ou seja, nem tudo é angústia e aflição. À medida que nós vamos avançando, nós vamos conseguindo perceber quantas belezas o Pai reserva para nós. Mas para isso, precisamos aprender a transformar as nossas aflições em experiências libertadoras. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem ser adquiridas na vida futura. Mas, mesmo com o conhecimento do futuro, é difícil compreender por que precisamos sofrer para ser feliz. Nós questionamos por que uns nascem na miséria enquanto outros nascem na riqueza. Por que para uns nada parece dar certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. A fé no futuro nos proporciona paz, mas não explica esses acontecimentos. Na realidade, acreditar no futuro é uma parte necessária, porém não totalmente esclarecedora. Mas, como não encontramos essas explicações, passamos a duvidar da justiça de Deus. Passamos a questionar a justiça de Deus. Mas nós sabemos que Deus é todo justiça, que Deus é todo bondade e que não age por impulso.
Os altos e baixos da vida têm, pois, uma causa, mesmo que nós não as compreendamos. E como Deus é justo, a nossa razão nos leva à conclusão de que essas causas são justas. Deus encaminhou os homens aos ensinamentos de Jesus, justamente para que pudessem compreender essas causas. E hoje, depois de tantas experiências reencarnatórias que nós já tivemos, Jesus e nosso Pai maior nos considera mais amadurecidos. Hoje, Jesus nos considera em melhores condições de compreendermos muitas coisas que há 2000 anos atrás não tínhamos condições de compreender. E por isso, muitas dessas causas de aflições e sofrimentos começam a ser reveladas através do Espiritismo. Já sabemos que os altos e baixos da vida podem se originar na vida atual como na existência passada. Mas muitas pessoas caem por sua própria culpa. Outras são vítimas de descuido, ambições, orgulho. Muitas pessoas são destruídas pela sua má conduta, pela sua falta de limite em seus desejos. Quantas uniões infelizes, porque resultam de interesses, vaidades, sem a presença do coração. Quantas doenças desenvolvidas, quantas perdas de membros em acidentes, por conta dos excessos de toda ordem. Então, aqui nós conseguimos perceber que muitas aflições que vivemos não estão relacionadas com faltas no passado, mas estão relacionadas com a nossa falta de limite no presente. Quantos pais que são infelizes com seus filhos porque não combateram as más tendências desde o início? Por fragilidade ou até mesmo indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles, nessas crianças, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. Mais tarde, colhendo aquilo que semearam, afligem-se com a falta de respeito e com a ingratidão. Todos os que possuem o coração partido pelos altos e baixos, pelas dificuldades da vida, devem interrogar a própria consciência e retornar à fonte dos males que nos aflige, verificando se poderíamos ter agido de forma diferente a evitar tantas aflições. Normalmente somos autores do nosso próprio sofrimento, mas ao invés de reconhecer isso, achamos menos humilhante para a nossa vaidade acusar a falta de sorte, a falta de oportunidades, a má estrela, ou até mesmo acusamos a Deus. Quando começarmos a trabalhar a nossa mudança interior, esses males poderão ser evitados. A lei humana acolhe certas faltas e as pune. O condenado pode dizer que sofre a consequência daquilo que praticou diante da lei dos homens. Mas essa lei não consegue atingir todas as faltas. Mas Deus vê o progresso de todos os seus filhos e não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha consequências inevitáveis. O homem é sempre responsável por aquilo que desenvolve. Os sofrimentos, portanto, são uma advertência de que estamos andando no mal. Servem para nos fazer perceber a diferença entre o bem e o mal, despertando em nós a necessidade de mudança.
A hora que nós conseguimos dar um passo para esse trabalho interior, estaremos evitando no futuro tudo aquilo que nos causa mágoa no presente. Se houvesse a impunidade, o homem retardaria o seu adiantamento e, consequentemente, a sua felicidade futura. Mas, às vezes, certas experiências ocorrem de forma que, quando nós percebemos, parece que a vida já foi destruída. Parece que não se tem mais muito mais o que fazer. Às vezes, quando nós damos conta de certos quadros aflitivos, nós nos sentimos que já é tarde demais. E aí nós costumamos dizer que, se soubéssemos aquilo que sabemos hoje, teríamos feito tudo diferente. Teríamos evitado muitas faltas. Costumamos dizer, se eu pudesse recomeçar, eu me comportaria de outra maneira. Mas não há males que sempre duram. Não há a não possibilidade de recomeço nos códigos divinos. Porque da mesma forma que o sol nasce todos os dias, trazendo para nós na terra um dia novo, o sol de uma nova vida também vai brilhar, aonde vai nos possibilitar aproveitar todas as nossas experiências do passado, por mais equivocadas que possam ter sido, na construção de um futuro diferente. Aonde nós teremos condições de realizar o bem, reformulando o nosso futuro. Assim como muitas coisas acontecem pela própria ação do homem, pela falta de moralidade, de combate ao seu orgulho, ao seu egoísmo, à sua vaidade, mas existem também aquelas coisas que acontecem que nós não podemos evitar. Como, por exemplo, os flagelos naturais, as doenças de nascença, as deformidades, a perda daqueles que sustentam uma família. Mas lembramos, mais uma vez, que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. E sendo Deus amor e justiça, essas causas são justas. Portanto, todos aqueles que estão sofrendo estão expiando o seu passado. Em virtude de um rigor na justiça divina, sempre iremos sofrer aquilo que fizemos o outro sofrer. Se nós formos duros, desonestos com alguém, poderemos vir experimentando dureza, desonestidade por parte do outro. Se formos orgulhosos, poderemos nascer numa condição humilhante. Se formos avarentos, egoístas, ou se empregamos mal a nossa fortuna, poderemos nascer numa condição de privação daquilo que é necessário. É dessa maneira que se explicam, pela pluralidade das existências, a distribuição da felicidade e da infelicidade. A cada um é dado o que merece, pois a justiça de Deus nunca falha. As dificuldades da vida podem ser identificadas como um impulsionar do espírito para frente. Só que essas dificuldades, elas podem ser impostas aos espíritos endurecidos e ignorantes, ou seja, aqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual, mas que não têm condições de traçar um planejamento reencarnatório que os permita avançar. Então, os sofrimentos são impostos pela equipe de planejamento reencarnatório, sabendo aquilo que é melhor para o próximo, como podem ser escolhidos
livremente, escolhidos os quadros de sofrimento, livremente, por aqueles espíritos que pedem as dificuldades justamente para avançar, justamente para progredir. Então, quando nós voltamos à experiência reencarnatória, nós voltamos com um planejamento reencarnatório, aonde, na maioria das vezes, nós participamos das nossas escolhas, portanto, diante dos quadros de dificuldades. Dificuldades essas necessárias ao nosso progresso. Por isso é que essas dificuldades não podem e não devem ser transformadas em aflições. Não podemos pensar que todo sinal de sofrimento, de dor ou aflição está relacionado a débitos do passado. Temos também um outro quadro de situação, onde os seres renascem sob uma condição de dificuldade, sob uma condição de sofrimento, escolhida pelo próprio espírito para que ele possa avançar. Então, muitas vezes, o espírito pede uma dose um pouco maior de dificuldade, porque ele quer avançar um pouco mais. É claro que os espíritos superiores que controlam esses planejamentos reencarnatórios sempre avaliam o quanto estamos preparados ou não para isso. Mas aqui o intuito é mostrar que nem sempre as dificuldades e aflições que uma pessoa passa possa estar relacionada a um débito do passado ou algo do presente. Pode ser uma escolha daquele espírito como uma prova, uma expiação, para que ele possa adiantar um pouco mais. É através desses quadros, dessas dificuldades, que nós vamos nos libertando pouco a pouco das nossas, dos nossos equívocos, das nossas imperfeições, da nossa falta de consciência em perseverar dentro das leis divinas. Portanto, todos aqueles que muito sofrem devem dizer que sofrem porque têm muito a expiar e alegrar-se com isso, porque através deste quadro de dificuldade o ser logo estará curado. Depende de nós enfrentarmos as vicissitudes da vida com mais resignação, tornando proveitoso o nosso sofrimento e não perder os resultados dessa situação com reclamações. Quando o nosso sofrimento parecer mais forte que a nossa resistência, o que nós devemos fazer? Buscar proteção na prece. Vamos orar, porque a oração é um alicerce para suportarmos o nosso sofrimento. Vamos perseverar nas ações dignificantes, desenvolvendo em nós o sentimento de ternura, para que possamos amar a tudo e a todos. Não vamos permitir que o desânimo se aloje em nosso coração, nem que os pensamentos pessimistas, perturbadores, criem teias depressivas no nosso comportamento emocional. Observemos tudo e perceberemos que toda destruição possibilita o ressurgimento do belo, do novo, da perfeição. E assim é com o espírito. Não é diferente com o espírito, porque nós nos encontramos ainda em fase de desenvolvimento. Então, sempre que nós possamos nos sentir, entre aspas, destruídos, nós estamos tendo a oportunidade de renascer mais belos, de renascer com mais luz. Quando nos identificamos com os ideais da verdade, as emoções do amor passam a se alojar no nosso coração. Não esperemos a modificação no outro, na nossa família, no nosso grupo social. Sejamos nós a dar o exemplo de coragem no combate
dos nossos vícios, dos nossos comportamentos equivocados. Mantenhamos a convicção de que o bem nunca poderá fazer o mal. Os nossos algozes estão ligados a nós pelo mal que lhes fizemos no passado. E ainda nos vêm através desse mal. Deus não age por impulso e não precisa de cobradores. Porque as suas leis são perfeitas para a condução de todas as coisas e de todas as criaturas, em condições de manter no mundo e nos seres a ordem, a harmonia e a paz. Sejamos conscientes que nós estamos nos libertando a cada dia dos nós que nos prendem ao passado. Que a cada dia nós estamos tendo condições de caminhar em direção a mais luz. E que as horas difíceis que vivemos passarão. Porque tudo na vida passa. E as horas difíceis darão lugar para horas de mais bênçãos. Vamos trabalhar pelo bem. Vamos insistir sempre no bem. Porque Jesus, que não tinha nenhum débito a ser quitado, Jesus que não tinha nenhuma transgressão com as leis de Deus, se ofereceu em sofrimento para nos ensinar a amar. Além dele, inúmeros discípulos que o amaram e o seguiram, também divulgaram, semearam as possibilidades de desenvolvimento do amor para modificar justamente a moralidade da terra. Confiemos, portanto, nos códigos do amor que Jesus nos ensinou e vamos procurar viver, não reclamando mais. Muita paz a todos. Chegou o momento da interação do público com a palestrante por meio de perguntas. Aquele que tiver alguma pergunta ou alguma consideração a fazer, basta levantar a mão que o nosso companheiro levará o microfone. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber sobre essa questão do progresso e do regresso do espírito, uma vez que eu li que o espírito não regride, mas diante de algumas ações eu me questiono. Obrigada. Ok. Realmente o espírito não regride. Aquilo que ele conseguiu conquistar se torna parte da sua construção, por mais ínfimo que seja. O que pode acontecer é ele agravar o seu quadro de delitos, retardando ou dificultando um pouco mais o seu progresso. Então, todo passo, de acordo com as leis de Deus, que nós conseguirmos dar, é algo que não perdemos mais. Porém, podemos dar um passo de acordo com as leis divinas, para frente, e 3 passos para trás nos nossos equívocos. Isso não significa que retrocedemos, significa que agravamos um pouco mais o nosso quadro de equívocos e que teremos que trabalhar um pouco mais para nos reequilibrar novamente. Mas tudo aquilo que já conseguimos fazer, de acordo com o bem, com o belo, com o bom, nunca sairá de nós. Sempre ajudará ao combate ou à firmeza dos novos propósitos. Então, tudo aquilo que o ser deu de passo para frente é para ele um alicerce para ele se auto-educar. Mas esse auto-educar, esse combate das imperfeições, não é algo fácil. Então, quando nós vemos um irmão nosso perseverando nos erros e equívocos, não significa que ele não está tentando. É porque não é realmente algo fácil. Depende de muita
força de vontade e de muita convicção de que nós não podemos desperdiçar esta sagrada oportunidade da reencarnação. Mas nem todos têm essa consciência e, por isso, muitas vezes, sucumbem. Ainda temos tempo para mais uma pergunta. Ninguém se habilita? Bom dia. Bom dia. As grandes catástrofes. Como fica a situação desses que estão no meio dessa situação e o plano espiritual? Excelente pergunta, né? E o tema de hoje, ele vai muito de encontro com aquilo que nós estamos vivendo no momento no Rio Grande do Sul. São provas de expiações coletivas, né? São expiações coletivas, ou seja, são tipos de dificuldades que um grupo grande de pessoas precisa passar igualmente. Ou por débitos contraídos do passado, que nós não sabemos, ou, às vezes, por situações de provas escolhidas pelos próprios seres para se alavancarem ainda mais. Que nem neste momento, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que o mundo, podemos assim dizer, está mobilizado em ajudar, e assim tem que ser. São situações que podem ser de resgate do passado, provações coletivas, expiações coletivas, ou algo escolhido por aquele povo. De qualquer modo, tenhamos certeza de que Deus rege todas as coisas. E como diz um velho ditado, porém muito sábio, nunca cai uma folha de uma árvore se assim Deus não quiser. Desejamos a todos um excelente final de domingo, uma excelente semana, e pedimos que aguarde a orientação dos nossos companheiros para a saída. Sigam todos em paz. Muito obrigado.